Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado de suínos, vamos falar também sobre o desperdício de alimentos e vamos comentar sobre um novo fertilizante foliar que aumenta a translocação de micronutrientes e dá mais força às plantas. E vamos falar também sobre o programa ABC+, e também sobre o mercado da carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado de suínos. Como já esperado por muitos analistas de mercado, a última semana de outubro ela foi péssima para os preços do suíno vivo no mercado interno, com novas quedas, e dessa vez em todas as praças importantes do país. Especialistas demonstram preocupação com o excesso de oferta de leitões, ao mesmo tempo em que a procura não cresce, exatamente em uma época em que o mercado começa a se preparar para as festas de fim de ano. O veto da China à carne bovina brasileira surpreendeu a todos e já começa a afetar também o segmento de suínos, que vê uma competição inesperada no mercado interno, caso a proibição dos asiáticos persista. O fato de estarmos no final do mês, no início de novembro, a época que parte considerável da população precisa de segurar nas despesas, também colabora com o cenário. Mas o ponto mais importante segue sendo a crise que faz com que milhões de brasileiros sigam alijados do consumo. Em São Paulo, por exemplo, nessa última semana, ela assistiu a uma queda de 11%, indo para R$ 6,40 o quilo do suíno vivo. Para se ter uma ideia da desvalorização da proteína lá em São Paulo, no começo de outubro, o preço estava R$ 7,73. E agora vamos falar sobre um tema interessante, o desperdício de alimentos. Segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 1/3 de todos os alimentos produzidos no planeta vai parar no lixo, enquanto mais de 19 milhões de brasileiros passam fome. O país desperdiça 26 milhões de toneladas de comida por ano. E isso não é um problema exclusivo do Brasil. Uma parte significativa dessa comida, ela pode ser salva. Além da obrigação moral de evitar o desperdício, o impacto ambiental e econômico é imenso. Aumentar o aproveitamento significa menos necessidade de terras e águas para produzir. E, na prática, é uma questão de eficiência para toda a indústria, de agricultores, as indústrias, varejistas, restaurantes. Todos nós saímos no prejuízo. Segundo a ONU, o desperdício de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos custa 750 bilhões de dólares por ano para a economia mundial. Grandes empresas de startups do mundo inteiro, incluindo alguns unicórnios, tentam atacar o problema pela via dos negócios. E esse movimento também começa a ser notado aqui no Brasil. O Instituto BRF, responsável pelos investimentos sociais da processadora de alimentos, acaba de anunciar as startups selecionadas para um programa de aceleração de startups que combatem perdas e desperdício de alimentos. Apenas 8 companhias farão parte do programa, batizado de Ecocomunidades. Um dos mais antigos, a Connecting Foods, tem somente 5 anos de vida. Os outros ainda estão dando os primeiros passos. As startups de combate ao desperdício ainda são uma relativa novidade no Brasil. Apenas 59 se inscreveram para o programa, chamadas de esse programa chamado tipo em outros setores costumam atrair centenas de companhias iniciantes. E agora eu vou conversar com Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça, ele é agrônomo,
especialista em nutrição vegetal, e ele é diretor da Harvest Agro. E nós vamos falar sobre o novo fertilizante foliar que aumenta a translocação de micronutrientes e dá mais força às plantas. Jorge Mendonça, muito obrigado pela sua presença. Bom dia para você. E eu tenho certeza que nós vamos falar de um tema muito interessante, que é essa parte de adubação foliar. Tá tudo bem? Bom dia a todos, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aí com vocês nessa manhã, falando um pouco de tecnologia, um pouco de performance, um pouco de rentabilidade a mais no bolso do produtor. Isso é importante. Quando fala em rentabilidade, então, mexe com todo mundo, né? Ô, Jorge, com certeza, né? Me dê uma visão geral assim, me dê um en passant sobre esse fertilizante foliar, que aumenta essa translocação de micronutrientes nas plantas. Como é que funciona isso aí? Bom, a gente tem uma linha de pesquisa que já tem aproximadamente 8 anos, onde a gente já vinha identificando a necessidade de ter uma solução para a agricultura de uma maneira geral, onde ele solucionasse alguns problemas que são criados ao longo do ciclo da cultura. E daí a gente vem desenvolvendo isso e a gente conseguiu, através de uma dupla complexação, a gente conseguiu dar mobilidade aos nutrientes, e essa mobilidade ela vai causar alguns reflexos nas plantas que vão fazer com que ela se desenvolva melhor, ela melhore a sua saúde e lá no final ela entregue mais em produtividade para o produtor. Bom, isso significa dizer o seguinte, que esse novo produto, esse fertilizante foliar, vamos dizer assim, ele faz com que todas as moléculas necessárias para o desenvolvimento e produção e produtividade da planta, vamos dizer, ande mais tranquilamente por dentro da planta, dando uma condição de crescimento maior para ela. Correto. É isso aí. Por exemplo, vou dar um exemplo básico e quase que primário hoje na agricultura. Vamos dizer assim, falando do evento genético, a transgenia RR. Nós temos a aplicação em pós-emergência do herbicida do glifosato, da molécula glifosato. A molécula glifosato é conhecida por todos, no mundo inteiro, que ele é um sequestrante de cátions. Então ele vai entrar dentro da planta e vai sequestrar os cátions. O que são os cátions dentro da planta? São os nutrientes, é a comida da planta. Então, quando esse glifosato ele entra e ele vai translocar pela planta, a gente dá uma indução na planta, a gente complexa os nutrientes para que a planta não perca esses nutrientes para o glifosato. Então, ela não perdendo esses nutrientes para o glifosato, vai surtir alguns efeitos, alguns reflexos na planta que vai atuar no metabolismo, diretamente no metabolismo dela, que ela vai enraizar melhor, ela vai ter uma diminuição de perda de nodulação, que vai refletir diretamente na adubação. E isso, todos esses fatores vão ser reflexos que vão entregar um melhor estabelecimento de plantas e uma melhor produtividade lá no fim do ciclo da cultura. Eu posso dizer ou afirmar que quando eu aplico o glifosato numa planta, ele, de maneira geral, ele dá um retardamento no desenvolvimento da planta para poder atuar de outra forma ou não? O glifosato ele inibe alguns processos metabólicos da planta, né, a curto prazo, e esses processos metabólicos vão ser retardados e vão diminuir o metabolismo dela e vão fazer esse retardamento que você disse. Quer dizer, atrasando um pouco o desenvolvimento da planta. Sim, correto. E quando eu aplico o seu produto, por exemplo, ele faz justamente o contrário. Ele faz com que a planta fique mais revigorada e sinta menos efeitos da aplicação do glifosato. Perfeitamente, correto. A planta vai continuar bem nutrida, ela vai continuar desenvolvendo o seu ciclo da maneira original dela, né? E vão diminuir os efeitos negativos causados pelos herbicidas, de uma maneira geral. E, conjuntamente a isso, além desse efeito metabólico, nós temos o efeito nutricional, que o produto vem carregado com alguns micronutrientes que fazem parte dos processos metabólicos da planta, do início ao fim. E essas plantas podem ser soja, milho, trigo, enfim. Pode ser qualquer planta que nós utilizamos em nível comercial e plantadas aqui no nosso país?
Sim, o produto no caso chama-se Asgard Impact, tá? É um produto que a gente já tem testado para várias culturas aí. É um produto que ele vai encaixar bem para aplicação desde cereais até HF, certo? E ele tem o benefício de ter uma nutrição totalmente adequada. E no caso, aonde você vai fazer a aplicação dele conjunta com herbicidas, de uma maneira geral, você tem um melhor efeito, diminuição do efeito negativo causado pelos herbicidas na planta. No caso de pastagem, posso utilizá-lo também? Ou não tem? Sim, a gente tem uma carteira de clientes ali em volta de Camapuã até Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, que trabalharam o ano passado com esse produto e esse ano a gente já fez, eles já estão fazendo a recompra para a próxima safra agora. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente muita gente está querendo fazer. Jorge, esse produto, os resultados que a gente obtém, por exemplo, numa lavoura de soja, numa lavoura de milho, em relação à produção, produtividade, aumenta a produção e produtividade automaticamente, correto? Correto. A gente tem aí relatos e pesquisa, trabalho de pesquisa também, em torno do aumento de produtividade ou diminuição da perda, né? Sim. Nesse caso, a gente gosta de tratar mais da diminuição da perda, em torno de 10% de incremento com a utilização do produto. Porra, 10% numa lavoura de soja ou de milho é um bocado de sacos, né? Com certeza. Agora... Eu tenho clientes que são arrendatários, que eles falam, o termo que eles usam é assim, ó, esse produto, ele paga metade da minha renda. Então já deu para entender que é de 5 a 7 sacas a mais. Correto, aproximadamente isso aí. Agora, um detalhe interessante, em relação a custo, fazendo um paralelo com o fertilizante convencional, existe uma diferença significativa, tá, vamos dizer, pau a pau, como é que está isso aí? Esse custo é um pouco complicado de fazer, porque é um produto, no caso do Impact... Mas o custo-benefício compensa. O custo-benefício... Se você for comparar o custo de um fertilizante, de um sulfato de manganês simples, o sulfato de manganês, se você for fazer comparação do manganês puro, o sulfato de manganês ele vai estar bem abaixo. Só que tem algumas coisas que refletem que, no caso... O sulfato de manganês e o sulfato de zinco você não consegue fazer em mistura com herbicida. O nosso produto tem uma tecnologia para você misturar ele junto com o herbicida. Então você já diminui o custo operacional e o Impact, no caso, ele tem manganês, zinco e boro, certo? Com micronutrientes. Ele tem 3 aminoácidos precursores hormonais e ele tem essa complexação orgânica que vai fazer toda essa parte metabólica da planta, né? Atuar na parte metabólica. Então, se você for separar colocar todos os benefícios um em cada prato, no final o produto sai mais barato do que a aquisição de matéria-prima. Não, então realmente a coisa funciona. Bom, correto. Eu conversei com o Jorge Mendonça, agrônomo especialista em nutrição vegetal, diretor da Harvest Agro, e nós falamos sobre um novo fertilizante foliar que aumenta a translocação de micronutrientes e dá assim uma força maior à planta. Jorge Mendonça, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, foi excelente essa conversa que nós tivemos aqui e eu espero tê-lo mais vezes aqui no nosso programa, tá bom? Tá ok, a gente agradece a participação e quem tiver mais dúvidas, a gente está aberto nos nossos canais de redes sociais, Facebook, Instagram e até no site também, quem tiver interesse pode entrar lá, a gente tem bastante informação e tem nossos contatos lá. Tá combinado. Jorge, muito bom dia e muito obrigado, ok? Um abraço. Obrigado, até mais. Tchau. Tchau. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o programa ABC+, e também sobre desnutrição na atualidade. É um minuto só, nós voltamos já.
Esquenta Black Friday Zema, um gostinho do que vem por aí. Centenas de ofertas esperando você. Só essa semana, tela 43 polegadas Full HD somente 10 vezes de R$ 159,90 sem juros. Leve uma caixa amplificada Lennox em 10 vezes de R$ 129,90 sem juros. Tem ventilador mundial de 30 centímetros por R$ 130 à vista. Compre também pelo site. Pra você, por você. A Xerife Top Jeans tem kit promoção. Na Xerife Oficial, 4 polos por R$ 99,00. Eu falei 4 polos, R$ 99,00. Na Xerife Oficial, 2 calças por R$ 99,00. Eu disse 2 calças por R$ 99,00. Só na Xerife Top Jeans. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. A Rádio Campeã de audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do esporte goiano e nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento: leve nossas cores para a sua casa. Tintas Acril Plus, tecnologia em cores. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o programa ABC+. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, ela participou agora na última segunda-feira, dia 1º, da abertura do Brasil na COP26, na sede da Confederação Nacional da Indústria, CNI, lá em Brasília. E ela destacou as metas já alcançadas pelo Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, chamado de Plano ABC, desde 2010. E as novas metas para o ABC+, até 2030. E segundo a ministra, a agropecuária realizada de maneira sustentável, ela é parte da solução para um duplo desafio: mudança das condições climáticas e segurança alimentar. Até 2030, o objetivo é disseminar as tecnologias de baixa emissão de carbono a mais de 70 milhões de hectares de terras agricultáveis, promovendo ganhos de produtividade em terras agrícolas já consolidadas, sem necessidade de converter novas áreas à atividade produtiva. E com isso, será mitigada a emissão de mais de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. E com pesados investimentos em pesquisa e inovação, o Brasil passou a produzir com mais eficiência e de forma mais sustentável, sendo pioneiro no desenvolvimento de uma agropecuária de baixa emissão de carbono. A previsão de recuperação em propriedades rurais por meio do Programa de Regularização Ambiental é de 34,4 milhões de hectares de reserva legal nos próximos 20 anos. E esse número dá uma dimensão do impacto que essa política vai ter em termos de recuperação ambiental. 34 milhões de hectares é quase o tamanho da França, que será recuperado por essa política ambiental. E agora eu vou conversar com Leandro Estival. O Leandro, ele é presidente do Sindicarne do estado de Goiás, é pecuarista, e nós vamos falar sobre o mercado da carne bovina. Leandro Estival, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema que está mexendo aí com muita gente, né? Primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui, Toninho. E um tema complicado, desafiador, que nós estamos enfrentando, já estamos enfrentando tem 60 dias, e a gente acha que vai perdurar mais alguns meses, viu? Eu até estava, durante um evento que teve aí há mais ou menos umas 2 semanas, eu falei o seguinte: olha, pode até voltar, acredito que vai voltar sim, mas não vai voltar com aquele ímpeto que estava todo mundo imaginando, né? Vai voltar lentamente e talvez lá depois de janeiro, fevereiro, que a coisa vai querer começar a andar. O chinês é um bom comerciante e ele sabe jogar e sabe esperar, né? Esse é até um mito que a gente
sentiu na pele as duras penas que a China depende do Brasil. Isso é uma inverdade. É uma verdade. E ela não depende já do Brasil. Ela fez as combinações com os Estados Unidos, com o Uruguai, agora com a Argentina também, já habilitando alguns frigoríficos. Então, ela está aumentando o leque dela de fornecedores. Com os Estados Unidos, desde o ano passado, eles fizeram um acordo trilionário, que enquanto o Brasil acho que estava tendo algumas discussões diplomáticas, tanto com o Oriente, com a China e outros países, os Estados Unidos, na época era o Trump presidente, costurou um acordo trilionário, que hoje dobraram a exportação de frango, suíno e bovino dos Estados Unidos para a China. Então, sim, o mercado ele é um só e aquela quantidade ela é estável, mas migra, o Brasil vai fornecer menos do que fornecia do ano passado, isso é uma realidade. E todo mundo xingando o Trump de doido, né, de louco, e ele batendo e peitando todo mundo, e falando e tal. Tá aí o resultado e o reflexo chegou. O nosso país, nós temos que parar um pouco com essa demagogia que nós somos isso, aquilo outro, o maior do mundo, o maior produtor, e ser mais profissional, né? Largar um pouco a política local, grupal, e partir para uma coisa mais ampla, porque esse país aqui, se quiser fazê-lo um grande produtor, como todo mundo sabe, a gente faz a hora que quiser. E todo mundo vai precisar de comida e o Brasil tem essa condição. Mas nós estamos sendo muito ruim de negócio, né? A gente tem enfrentado, assim, o Brasil, em termos de política externa, nunca foi bom e está sendo pior do que era. Isso é uma realidade. Então a gente tem que falar a realidade para a gente, não criticando, mas para que a gente melhora, né? Reflita e faça o melhor. A China, o maior parceiro comercial do Brasil, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, ele enfrentou duras críticas diplomáticas. Brasil, relação institucional com o Brasil nunca foi boa. Aí vem o filho do homem lá e fala umas bobagens também. E aí hoje a gente está vendo um reflexo que hoje não é sanitário mais, passou a ser político e diplomático. Isso é uma realidade. E nós estamos sofrendo por isso. Eu diria até que é briga de comadre, sabe? Porque, não, vocês podem criticar, critica, só que é o seguinte, eu não compro mais. Ou se comprar, eu vou comprar menos. E quem é que está pagando esse preço? Você que está nos acompanhando e eu que estou falando aqui. E o Estival, que está aqui do meu lado também. Então, nós estamos pagando um preço alto, o setor pecuário está pagando um preço alto, ninguém esperava essa pancada, e essa pancada não vai curar de hoje para amanhã, ela vai demorar um bocado. E é bom lembrar que se o Brasil está hoje, economicamente falando, é graças a um bom pedaço do agro. E se o Brasil está tendo dinheiro, ou teve dinheiro, graças ao chinês, que injetou muito dinheiro aqui dentro. É verdade. Né? Caso contrário, a gente estava em uma situação muito delicada. E não brinca não, porque a coisa pode complicar. O chinês produz fertilizante. Nós somos dependentes da China também da China, para comprar fertilizantes. E agora vem a Rússia também, que deu uma pisada no freio em relação ao fertilizante. Então o Brasil tem que melhorar muito o seu relacionamento com os clientes lá fora, porque nós dependemos deles também, né? Nós estamos sentindo duramente. Eu acho que a curva, aquela pior, a gente não passou ainda. Não passou. Ainda está vindo, porque nós temos alguns fatores aí. Setembro saiu em todas as mídias que nós batemos recorde de produção, de exportação para a China. O chinês veio aqui e falou assim, mas como que recorde de exportação se a exportação está suspensa? Aí eles voltaram com as retaliações, a gente sabe disso. E aí essa retaliação, o que vai acontecer? Eles não deixaram essa carga descer lá na China. Foram 160 milhões, 130 milhões de toneladas, 1.000 toneladas. Então, assim, ela está voltando e está chegando no Brasil agora. Essa semana, a partir de semana que vem, começa a chegar essas cargas. Então, assim, muita carne foi direcionada para outros países, isso é fato, mas a maioria ainda vai voltar para o Brasil. Então vamos ter uma enxurrada de carnes aí, proveniente de devolução da China aí, que não foi para a China, que vai ter que ser despejada no mercado interno. Então vão ter duras penas ainda para passar. Então a indústria está pagando uma conta bilionária,
mais de bilhão de reais, R$1 bilhão. O produtor vai pagar essa conta também, porque assim, eu sou produtor também. Eu comprei nós compramos garrote no peso a R$320 arroba. E estamos vendendo a 250, vendemos, né? Até abati um lote semana passada. Então, assim, vai dar prejuízo, vai sobrar para todo mundo. Ou assim, porque a gente tem uma indústria, vai ser preço diferente? Não existe isso, claro, né? Não. Então, assim, nós estamos sofrendo como pecuaristas que nós somos, como indústria, nós vamos pagar uma conta também. E a gente só espera que o pessoal aí esteja mais consciente, o produtor esteja mais ligado com a indústria, no cenário que está tendo lá fora. A gente está vendo aí que o mundo hoje, ele está... No ano passado foi o PIB negativo, todo mundo passando dificuldade, inflação alta. Então, quer dizer, o mundo não vai crescer e não vai ter que dinheiro circulante. Então, a gente tem que pensar nisso e falar assim, opa, é a hora da gente pisar no acelerador, é a hora de todo mundo ficar mais calmo, raciocinar, ajudar a abrir mais o mercado, que é uma vazão, né? Então, o produtor tem que ficar feliz quando isso acontece. E eu acho que tem um detalhe muito importante nisso aí, a gente também já vem falando há muito tempo, é uma classe muito desunida do pecuarista, né? Quer dizer, o pecuarista hoje, de maneira geral, o que ele quer é preço da arroba. Ele olha o preço da arroba, não. Tá bom, tá ótimo. Mas espera aí, não é esse o negócio. O preço da arroba é a última coisa que a gente tem que observar. Agora, nós precisamos estar mais coeso, participar mais disso aí e exigir de quem está negociando lá fora, que é o governo que tem que abrir portas, e não sou eu. E não é o Leandro. É o governo que tem que abrir. Nós temos que fornecer o produto. Agora, nós somos muito ruins de serviço, né? E a gente tem exemplos bons. Nós temos lá o USDA dos Estados Unidos, nós temos a Austrália, que eles até falam assim, eles reúnem o setor público e privado, que é político, e falam assim, agora é a hora da gente reduzir a produção de suíno. E todo mundo vai lá e reduz a produção para não virar um colapso a cadeia. Então, eles têm exemplos bons, né? A gente não precisa inventar nada, é só a gente estar mais ciente, cobrar as responsabilidades e a coisa certa a se dizer, a se falar, a se posicionar lá fora, que uma fala hoje que sai no pior jornal que você pensar, que é assim, brincando aqui, sair num jornalzinho lá do Faina, o trem chega no chinês e ele vai questionar o Brasil por causa disso. Exatamente. Então a gente tem que pensar naquilo que se fala, naquilo que se diz. Está faltando seriedade e profissionalismo. É verdade. Então, eu acho que nós estamos no caminho meio contrário. E agora, nós temos que exigir também, nós temos que fazer a nossa parte e o governo tem que fazer a parte dela. Agora, nem o governo está fazendo a parte dela e nem nós também estamos fazendo a nossa. E agora nós estamos numa enrascada desgramada e quem está pagando o preço muito alto, além do pecuarista e da indústria, é você, consumidor final. Infelizmente. Vai baixar a carne, tem que baixar a carne, tem que baixar. O negócio é o seguinte, essa carne vai entrar aqui no Brasil e automaticamente vai ter que baixar esse preço sim. Infelizmente, o chumbo vai vir para todos os lados. Né, Leandro? Vamos só, como se diz, botar o colete à prova de balas e receber o chumbo, pagar a conta, que essa conta vai ter que ser paga. Sem imaginar, dentro da indústria, vou te contar, são 10 itens que a gente tem de custos que a gente teve com essa... Nós temos estoque que foi embarcado nos navios, estoque que ficaram nos portos, estoque na indústria. E aí, o que aconteceu? Esse valor de reais, só de eu falar assim, não manda contêiner para a indústria que eu, semana, eu não vou embarcar nada. Ele paga fortuna. É verdade. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu preciso te trazer mais vezes aqui. A gente já se conhece há muito tempo. É verdade. E tem muita notícia boa, muita informação para passar. Obrigado, Leandro. Eu agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.